Como vão, colegas? Tudo bem? Meu nome é Rodrigo Correia, sou advogado, sócio do escritório de advocacia MNPC Advogados Associados, sou professor universitário e também membro da Comissão de Assistência e Defesa das Prerrogativas dos Advogados aqui da OAB de Mato Grosso do Sul. Nós já temos duas linhas, melhor dizendo, de vídeos aqui no nosso canal do YouTube. O MNPC Lawyer Tricks, que é voltado ao novo advogado, com teses jurídicas, aprendizados de balcão, de fórum para os novos advogados. O Learning Law, MNPC Learning Law, para desmistificar algumas matérias que são ditas em sala de aula. E nós estamos querendo criar a terceira iniciativa, que é o Falando de Prerrogativas. Esse nosso novo trabalho serve justamente para quê? Para trazer a advocacia, principalmente a sul-mato-grossense, uma notícia sobre as nossas prerrogativas. O advogado aqui em Mato Grosso do Sul, principalmente em Campo Grande, ele está sofrendo certo tipo de preconceito, né? Haja vista que nosso estado ele é voltado mais para a área do concurso público, então fica aquele ranço que a pessoa que é advogado, não, tem algum problema, não passou em algum concurso, né? E nós queremos justamente desmistificar isso perante vocês com essa nova linha de vídeos. Então essa nova linha de vídeos é justamente para quê? Para tratar das prerrogativas dos advogados previstas no Estatuto da OAB, e também contar alguns casos da advocacia do dia a dia para justamente trazer à baila a nossa profissão, que hoje em dia, infelizmente, está muito, um pouco prejudicada, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o artigo 6º do Estatuto da Ordem, que trata sobre a hierarquia entre os cargos, né? Olha o que diz o artigo 6º, da Lei 8.906 de 94, o Estatuto da Ordem. Ele diz o seguinte: não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Então, antes de estudarmos esse artigo, nós precisamos aprender o que é hierarquia, né? Para quem não me conhece, eu fui do Exército durante 7 anos, então lá nós sabemos o que é hierarquia e disciplina. Mas eu vou ler para vocês a definição de hierarquia prevista na Enciclopédia Livre Wikipédia, aqui da internet. Está dizendo o seguinte, que hierarquia é a graduação das diferentes categorias de funcionários ou membros de uma organização, instituição ou igreja. Ou seja, é você transformar cargos de forma tal que haja um chefe e um subordinado, onde quem está no grau mais acima consiga mandar no grau que está mais abaixo. Senhores, como o próprio Estatuto da Ordem diz, não há hierarquia entre esses 3 níveis, nem entre o advogado, nem entre o juiz, nem entre o membro do Ministério Público. Ou seja, todas as 3 categorias, todos os 3 profissionais, eles estão na mesma hierarquia. Então não há chefe nem subordinado nessa relação. Tanto que até o próprio Estatuto diz que todos devem se tratar com respeito mútuo. Isso é muito importante. Porque o advogado, quando começa a advogar, e a família é complicado nisso, como eu falei no começo, porque ela acha que o advogado está advogando por bico. E na verdade não é isso, nós advogamos porque acreditamos mesmo na profissão, né? Salvo raras exceções. Então não há hierarquia. Não é bom ou pior ser juiz, não é bom ou pior ser membro do Ministério Público. Todos têm a sua função dentro do sistema judiciário. Por exemplo, sem o Ministério Público nós não teríamos ação penal. Sem o juiz nós teríamos quem julgar as ações. E sem o advogado não teríamos como propor as ações. Já vista que o advogado, e esse advogado eu estou dizendo, tanto o advogado público quanto o privado, né, ele tem o jus postulante, salvo raras exceções como juizado especial e justiça do trabalho. Então o advogado é tão importante quanto o juiz e o membro do Ministério Público para o Poder Judiciário. Então é uma falácia dizer que esse ou aquele cargo é melhor, que essa ou aquela profissão é melhor. Na verdade, todos têm o seu grau de importância e todos devem ser respeitados, né? Isso me faz surgir um caso que aconteceu aqui em Mato Grosso do Sul, né? Porque só de comissão de prerrogativas eu tenho 4 anos, vou fazer 4 anos hoje, desde que eu me tornei advogado. Então há os casos que nós vamos comentando em nossos vídeos, né, a partir de agora. Um caso onde um certo juiz de certa comarca, ele exigia que todos que estivessem na sala de audiência se levantassem a hora que ele entrasse. E isso era engraçado porque eu acho que ele tinha visto muito filme americano, então ele queria que houvesse essa deferência a ele.
Ocorre que no nosso país, seguindo o conceito de nosso sistema jurídico do civil law, né, nós temos que fazer aquilo que a lei manda, e em nenhum momento a lei manda, seja qualquer servidor, advogado, membro do Ministério Público, levantar quando o juiz adentra a sala de audiência. E esse juiz mandou o escrevente informar o advogado que quando ele entrasse, o advogado deveria levantar. E foi o que aconteceu, o juiz entrou, o escrevente, ele falou: atenção, o juiz fulano entrou no recinto, todos levantaram e o advogado não levantou. E esse juiz se irritou com esse advogado e começou a denegrir a imagem dele perante o seu cliente durante a audiência. Senhores, isso foi uma tragédia, entre aspas, para o juiz. Por quê? Porque como não é prescrito isso em nenhum código, o juiz ele não tem como exigir esse tipo de conduta do advogado. Ainda mais por quê? Porque o próprio Estatuto de Ordem ele diz, isso vamos comentar mais à frente, que o advogado dentro da sala de audiência ele pode ficar tanto em pé quanto sentado, baseado na sua vontade. Logo ele não tem que se levantar porque o juiz mandou ou porque alguém mandou. Tá certo? E esse juiz acabou sofrendo as penalidades previstas no Estatuto, né? O advogado ele foi desagravado em público e o juiz ele passou ali, teve a sua penalidade do desagravo marcada em sua ficha. Então, pessoal, não há hierarquia, né? O nosso programa ele visa o quê? Desmistificar as prerrogativas, né? Como disse o próprio presidente da OAB, o Dr. Ofir Cavalcante, o primeiro defensor das prerrogativas é o próprio advogado. Se o advogado não conseguir, aí nós da Comissão de Assistência e Defesa das Prerrogativas estamos aqui para isso. Tá certo? Então esse foi o nosso primeiro programa, um programa piloto. E só para começarmos a falar sobre prerrogativas, para qualquer dúvida sobre prerrogativas, então está aqui o nosso e-mail para contato@mnpc.adv.br, e semanalmente traremos esses vídeos para falarmos um pouquinho mais de prerrogativas. A ideia é que possamos estender isso a outros colegas, para que contem os seus casos de violação de prerrogativas, para vocês verem como funciona. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Eu gostaria só de esclarecer, antes de terminar, que as opiniões aqui emitidas não são opiniões da OAB, da seccional sul-mato-grossense da OAB, muito pelo contrário, são opiniões minhas, que passei 4 anos já como membro da CDA e gostaria só de externá-las aqui ao público. Agradeço a todos e até a próxima.